noite, abrindo mais uma live nessa segunda-feira, às 19 horas, liberação das memórias uterinas. Eu vou convidar a grande alma Monique. Oi. Oi, Boa noite, querida. boa noite. Como Tudo bem? está? Como estão? Tudo bem? Por Tá aqui me tudo ouvindo bem. bem? Estou te ouvindo bem, e você? Também. Que bom. O pessoal está entrando, né? Sejam bem-vindos. E aí, como estão as coisas Sim, aí? Tá vamos frio? enviar uns aviãozinhos aqui. Sim, o pessoal está chegando, né? Uhum. Dia muito especial, né? Muito, muito. Estamos super felizes. Aqui tá friozinho. E aí, como é que tá? Bem friozinho também. Aí imagino que seja mais, né? Bem friozinho. Seja Choveu bem-vinda aqui. bastante semana passada Uhum, e agora que deu uma bom. esfriada. Eu acho que já tá também. A gente tá no outono já indo pro inverno, né? Muitas mudanças mesmo, né? Né? Voltando para dentro, renascendo. Exatamente, isso mesmo. Quero te receber com alguns elementos aqui bem especiais. Posso te mostrar? Claro! Olha, seja bem-vinda. Ai, que Essa lindo! aqui, um olhinho especial de mirra, aqui Muito especial pertinho. mesmo. A mirra. Bem-vinda. A Mônica está chegando. Alguns cristais também aqui no altar, para te receber também. Tá ouvindo? Tá Deu uma ouvindo? travada. Tá. Mas agora tá tudo bem, né? Sim. Voltamos. Tá bom. Então, sejam bem-vindos todos que estão entrando, né? A Mônica querida, uma grande alma também, buscadora da luz. Sejam todos bem-vindos. E, Cláudia, bem-vinda. que bom. Todo mundo chegando, né? Sim. Você quer? Muito Vamos começar? feliz, Lilian. Obrigada pelo convite, viu? Sim, obrigada a você, né, por receber e por a gente estar partilhando, né, de tudo isso juntas, né, Monique? Eu acho que é muito rico, né? Sim, É muito rico tudo bastante. isso. É. Vou falar um pouquinho de mim, então, e depois você se apresenta e a gente começa a tecer esses fios aí, tá bom? Pode ser assim? Perfeito. Uhum. Então tá. Eu tô aqui, então, no interior de São Paulo, né, em Ribeirão Preto. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com sagrado feminino, né, com círculos sagrados, com as constelações. Trabalho com o jogo iniciático da Oca, que é um jogo terapêutico medieval. Enfim, trabalho com os florais, com arte terapia, né, várias ferramentas. E nos últimos tempos, né, a gente acabou se encontrando ou reencontrando, né, Monique, pelas redes e eu estou vivenciando com você, né, o trabalho, né, da liberação das memórias. Estou bem no meio, né, vamos dizer assim, eu acho que dessa parte, né, desse primeiro momento. E a gente, né, cada vez mais a gente percebe, né, o quanto é importante a gente poder estar conectado, né, com a grande fonte, né, com a nossa essência, curando o nosso feminino, o nosso masculino, né, e as memórias que estão também, né, nas nossas células e tudo mais. E então o nosso
reencontro, eu acho que é um reencontro, né? Acontecer dessa forma, né? E então seja super bem-vinda. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do trabalho, do Ancora, né? E a gente vai tecendo aí esses fios juntos. Gratidão, querida. Gratidão. Bom, muito, muito feliz mesmo pelo convite, né? De poder estar falando, de poder estar expressando sobre esse trabalho. Bom, a minha caminhada na espiritualidade, né, no despertar, ele intensificou de uns 4 anos para cá, né? Foi aonde também a gente começou a receber os primeiros sinais do Ancora, ainda sem Uhum, entender, né? É um trabalho que ele foi canalizado, né? Por mim, por mais outras mulheres, né? Inclusive a Cláudia, que está aí assistindo, né? Ela faz parte dessa egrégora maravilhosa. E a gente foi recebendo algumas peças, né? Quebra-cabeça, sabe? Quebra-cabeça de 1 milhão de peças, a gente foi recebendo uma, foi recebendo outra, sempre em algum momento de conexão, né? E sem esperar mesmo, né? Sem entender muita coisa, a gente só ia sentindo, né? E anotando. Eu já vim depois da maternidade, né? Eu sou mãe, então depois da maternidade esse universo feminino ele se abriu muito forte, né? A gente atravessa um portal quando se torna mãe e muita coisa começou a mudar na minha vida. Então eu busquei muito o feminino, né? Acho que a gente se conecta intuitivamente com esse lugar, né? Porque a mãe está ali voltada para dentro, né? Nesse momento da gestação. E depois que a uhum, gente atravessa essa porta, muda a nossa vida completamente. Então eu percebi que isso me fez buscar muito o entendimento, né? Como uma boa geminiana, gosto muito de estudar e aprender. Então foi me especializando assim, entrando nesse universo do feminino. E passei por alguns rituais também, né? Como o 13º rito de Munaiki, que também é uma técnica de limpeza uterina. E aí as coisas foram se abrindo cada vez mais. Então, durante um período da minha vida também, nesse processo, eu estive muito conectada com as medicinas, né, da floresta, que também foi uma professora muito especial, assim, esse ciclo, né? Eu uhum, percebi que me transformou muito e foi onde eu comecei a acessar mais coisas também. E então a gente ia recebendo, né? Comecei as rodas do feminino também nessa época, né? Há 4 anos atrás, foi onde eu comecei a dar as primeiras rodas, assim, bem sentindo esse movimento, bem conectada com o meu coração, bem confiando mesmo na sabedoria interior, muito mais do que nos estudos intelectuais, né, que a gente faz, é um caminho muito de dentro para fora. E aí então as pecinhas foram se encaixando, né? Teve um momento em que eu estava na praia e a minha mão, né, num momento bem de canalização, assim, a minha mão começou a desenhar um símbolo na areia, involuntariamente, assim mesmo. uhum, E esse símbolo eu percebi que vinha mensagens junto com ele, né? Então foi onde eu comecei a escrever o símbolo e o que estava escrito, né? O que estava vindo, o que uhum. significava aquilo. Sim. E, e era tão interessante como a gente vai sendo conduzida, né, Lilian? Porque eu nunca levava o caderno para a praia, né? Ah, sim, E eu lembro que você comentou. naquele dia eu resolvi, falei, não, eu vou levar o caderno, tô sentindo de levar o caderno. Eu levei o caderno, aconteceu tudo isso, escrevi no caderno. Mas era aquela coisa, né? Eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Então foi uma longa caminhada, assim, e cada vez mais ainda é uma caminhada, né? O processo está continuando. Uhum,
E aí, então, em determinado momento, uma grande amiga minha me ligou, né, me mandou um WhatsApp e falou assim, olha, eu tive uma experiência, né, no astral essa noite e com os guias e você estava junto e eles passaram as instruções para gente ficar um período, né, de desintoxicação, né, alimentar, para a gente reduzir a alimentação, tomar bastante água, que a gente vai receber algumas informações. E eu nem discuti com ela, falei, tá bom, né, eu Eu vou. confiei assim no, né, né, na informação e a gente entrou nesse momento. Uhum. Uhum. E, né, e aí então eu e a Jaqueline, a gente começou um período aí, né, de desintoxicação, então a gente ficou quase uns 20 dias só comendo folhas e bebendo muita água. Folhas, né, verde, alface, rúcula, espinafre, enfim, tudo que era folha, a gente só podia comer folha, né? Essa foi uma mensagem bem clara, assim. Sim, E aí foi um processo muito de desintoxicação do corpo, porque a alimentação fala tudo pra gente, né? Diz tudo sobre a gente. E aí eu e ela, a gente meditava várias vezes ao dia juntas, né? Ou ela ia na minha casa, eu ia na casa dela. Eu moro aqui no sul, né? Em Garopaba hoje, mas na época a gente morava em Balneário Camboriú. E, e aí então foi onde começou, né? Então a gente tem um caderno quase inteiro assim escrito de mensagens daquele momento, né? uhum, uhum, De instruções, né, que a gente recebia assim em meditação, né, nesse processo de desintoxicação, de sim. percepção, né, os nossos aprendizados e tudo que estava vindo. Passando esse período, cada uma foi pro seu processo pessoal, né? Porque a gente, naquele momento, a gente canalizou muita energia, né? Então, o nosso corpo ele fica muito sensível quando a gente se Sim, purifica, né? sim. Purificando a matéria, o nosso corpo em si. Tá falhando um pouquinho, Monique. Tá falhando um pouquinho. Oi, Monique. O som tá um pouquinho baixo e deu uma falhada, assim. Será que se você ficar mais próxima do microfone? Deixa eu segurar. Você tá me ouvindo bem agora? Agora eu tô, mas assim, ele deu. O som ele ficou um pouquinho abafado. Eu acho que eu vou colocar o microfone. Não sei se o pessoal que tá ouvindo tá sentindo também. Se alguém puder falar alguma coisa. Peraí, só um pouquinho. Eu vou colocar o microfone só para ver se melhora, mas talvez seja. E agora? Agora tá melhor, talvez seja para mim mesmo, eu não sei. Ficou bem melhor, acho que o som tá bem, tá bom, né? O pessoal tá falando, então tá. Tá. Vamos continuar. Tá Enfim, aí a certo. gente foi viver os nossos processos, né? Porque quando a gente entra em contato com outras frequências, né, de consciência, de energia, Sim, a gente passa por um processo de entendimento, de integração, né? Então acontecem sim, muitas verdade. coisas, né? Até para a gente especificamente poder experienciar isso, né? Então foi Uhum, passado várias uhum, instruções onde iam chegar outras pessoas, né? Onde a gente ia saber o que fazer. E a gente foi mergulhando nesse lugar e ouvindo as nossas intuições, né? Esse lugar sim. de conexão. E, e aí, então, a gente teve um momento em que eu fui fazer um curso em São Paulo, e nesse curso eu fiquei 5 dias imersa também num Uhum, lugar é, totalmente conectada, né? Então, uhum, a uhum, gente sabe que quando a gente está alinhado, né, a nossa alimentação, a nossa vibração, a gente entende da onde que está vindo as mensagens, né? sim. Então,
nesse momento eu comecei a ter vários insights, né? Então via muito para mim o número 12. E era Uhum. 12, todos os lugares que eu via placas de carro 12, horário 12, 12, 21 e 21, era tudo nesse modelo, assim, né? Então, todos os lugares eram pessoas falando de 12. E aí Uhum. eu montei no meu computador, acho que eu já te contei isso, não sei. Eu montei no meu computador uma tabelinha, né? E comecei a fazer a Uhum. associação do número 12. 12 Uhum. apóstolos, 12 signos, 12 meses do ano, 12 cores, 12 frequências sonoras, tudo que era 12, eu fiz uma tabela e fui tentando associar as coisas, né? Uhum. Porque o que que acontece? No meu processo particular, eu sempre, primeiro, eu sentia e, sabe, vem as informações na minha mente, é como se eu acessasse elas na mente, assim, né? Captasse elas no campo e depois chegava a, o livro ou o Uhum. Uhum. vídeo, sabe? Sim. Uhum. Então, eu ia muito guiada, assim, por essa voz falando dentro de mim. E aí eu não conseguia, chegou um momento que eu não consegui mais fazer a tabela, né? Eu falei, gente, não consigo, travou Uhum. aqui a informação, tem alguma coisa que tá faltando. Foi aí então que Sim. eu acordei num dia e convidei 12 pessoas, né? 12, 11 na verdade, né? 12 comigo. Com você. Pensei, Uhum. cara, eu vou convidar 12 pessoas para fazer 12 dias de meditação e elas vão me trazer essas pecinhas que estão faltando aqui. Sim. Essa foi a minha ideia, né? A minha Uhum. ideia. Você Totalmente foi conduzida, mas, né? intuindo. E fui assim, então eu abri meu WhatsApp, fiz um grupo, né, com 11 outras mulheres. Foi assim, eu abri e fui escolhendo, você. Não pensei assim, eu só senti e fiz. E aí foi onde eu falei, olha, gente, o que que vocês acham da gente fazer 12 dias de meditação? Cada uma guia a meditação em um dia, né? E a gente vai Uhum. fazendo essa dinâmica, né? Para não ficar só eu falando ou só eu, né? Porque eu sentia que era Sim. algo circular, né? Verdade. E aí então só que o que que a gente fez? A gente gravou a meditação dias antes de iniciar, né? Então assim, nem todas gravaram no mesmo dia, mas era sempre antes de ouvir a meditação, né? Antes de Uhum. ouvir a meditação passada. Pra você ver como a Uhum. gente abriu um campo de conexão Total. onde houve uma sequência perfeita do processo que então todo mundo ali entrou no campo e foi conduzida lindamente assim para tudo isso se tornasse real, Maravilhoso. É. né? Eu como se eu peguei assim, eu falei, abri a porta e falei, gente, vamos entrar aqui e todo mundo entrou, Uhum. né? Sim. Sim. E aí a gente passou por essa canalização. Então a força dessas 12 mulheres juntas, né? Ela serviu para que a gente pudesse canalizar e escrever passo a passo da energia do Ancora, né? Foi aonde veio o nome, foi aonde veio a logo, né? A nossa logo que a gente utiliza, foi aonde Sim, que veio é lindo. todo o material, né? Que a gente escreveu, assim, de Uhum. condução, né? De como a Uhum. gente pode trabalhar com essa energia, para que ela serve, tudo perfeito, assim. Antes Uhum. disso, eu já trabalhava com esse símbolo, né, com essa energia, com essa frequência, mas eu não sabia descrever isso. Era algo que Uhum. simplesmente saía, né? É. Então, Uhum. eu já era iniciada no Reiki, mas na hora que eu estava ali fazendo o atendimento do Reiki, já não era mais o Reiki que eu estava fazendo. Isso durante um tempo me preocupou, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu Uhum. confiava totalmente nessa guiança maior, né? Isso. Nessa consciência superior que estava ali junto e que, né, passava Uhum. as informações. Uhum. E, e aí, quando a gente passa por esse processo de clareza, né, de escrever, de entender da onde que vem essa energia, do porquê ela, para que ela serve, né, que é essa liberação das Sim. memórias uterinas, né, tanto da linhagem materna quanto da linhagem paterna. Então, depois desse Uhum. movimento que a gente fez, todo mundo entrou em processos profundíssimos,
né? Porque quando uma pessoa faz, já é intenso. Quando um grupo faz, É verdade. potencializa, né, essa cura, né? Um campo aí que está trabalhando junto, né? Tanto que todo trabalho, todo curso, né, que eu faço, ele vai ressoar num nível além, Uhum. né? Sim, é Então, verdade. hoje, Uhum. e aí a gente foi caminhando, né? Hoje o grupo, cada uma foi seguindo o seu caminho, né? Então, naquele momento, aquelas 12 foram muito importantes, muito essenciais. Eu sou muito grata por cada uma Maravilha. delas, assim, terem confiado, né? Uhum, uhum. A gente ia sempre para um determinado lugar, né? No astral, que ele existe, né? É um lugar que existe aqui no planeta Terra, que se localiza na Índia, né? É localizado na Índia, Auroville. Para quem Sim. nunca ouviu falar, é onde fica o templo da Mãe Divina. Uhum. Então, as peças, assim, a gente foi sendo muito conduzida. A gente percebeu Sim, que outras mulheres dessa egrégora já estavam recebendo instruções também. Então, naquele momento, a gente se uniu e é sim, isso, sabe? sim, E tudo sim. aconteceu. Então, foi onde começou a nascer esse trabalho do Ancora, né? Uhum. E, Sim, enfim, muitos desafios internos, né? Porque tudo acontece primeiro na gente, para a gente verdade. poder estar É, com conduzindo certeza, isso, né? com certeza. É. E agora, assim, né, vivenciando esse trabalho, eu já venho, assim, né, também de um bom tempo, né, mergulhando nesse universo do sagrado feminino, do sagrado masculino, né, buscando essa união, né, essa comunhão dentro de nós, já que isso é um grande chamado, né, a Mãe Terra está falando, né, com a gente de tantas formas, né, para que a gente possa olhar para isso e dar um lugar para isso, né, dentro de nós, né. E aí, assim, ouvindo mulheres, né, nos meus trabalhos, com grupos, individualmente, e também olhando para o meu próprio micro, né, meu próprio universo, meu microcosmos, passando também por tantas, né, experiências, eu comecei a buscar, né, assim, no sentido mais, agora nos últimos meses, pedindo, né, ao universo, a Gaia, que também me mostrasse, né, alguns mergulhos, alguns trabalhos, né, novos caminhos que pudessem me nutrir, né, então gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E aí foi onde eu acabei me sintonizando, né, com o Ancora, e eu tô fazendo, né, o curso e tô vivenciando, né. O que assim, eu acho que é importante, né, assim, ressaltar para as pessoas, né, que estão ouvindo a gente e que também, de certa forma, algumas conhecem, outras não, né, também esse universo, acho que é importante a gente também abrir esse espaço. Eu sinto que quando a gente fala de memórias, na verdade, assim, né, eu acho que esse campo das memórias uterinas, ele é muito vasto, né, ele é um campo que é muito extenso, assim, né, então a gente também está falando de memórias ancestrais, a gente também está falando das memórias da primeira infância, né, tudo que fica nas nossas células, né, e eu acho que, assim, memórias uterinas é porque eu acho que isso abre, assim, acho que, né, não sei, é o que eu sinto no meu coração, abre, assim, né, esse campo para que a gente possa entrar e saber que todos nós vivendo, né, e recebendo uma série de energias, né, algumas positivas, outras negativas, né, e isso fica guardado, né, no nosso DNA, vamos dizer assim, né, porque existem tantos pesquisadores, tantas pessoas que estão trabalhando, né, nessa questão, né, da cura da nossa ancestralidade, né, ou seja, da nossa própria cura, mas dando esse lugar e olhando para esse, né, para todos aqueles que estão atrás de nós, né, porque se a gente está aqui é porque a gente está vindo, né, de uma série de gerações e uma série de milhões de pessoas, né, então, assim, é necessário a gente ter esse olhar, né, para com os que vieram antes de nós, né, de uma forma amorosa e acolhedora, né, então, eu vejo muito isso, assim, né, que a Terra, como está passando, né, por tantas transformações, nós, como seus filhos, também estamos
passando por infinitas transformações, né? Daí eu fico observando várias pessoas, né, recebendo, sendo canal, né, de vários trabalhos sutis para que a gente adentre esse universo, né, e que a gente possa fazer essa conexão, né, Monique, para abrir esse espaço em nós, né, curando as nossas memórias, né, sejam elas uterinas, sejam elas enquanto crianças, sejam elas de que ordem for, né, mas essas memórias estão guardadas, né, e quando a gente olha, então, para esse passado, para essas mulheres, para o nosso sistema familiar, tanto, né, materno quanto, né, paterno, a gente está abrindo eu acredito que essa grande rede de cura, né? E aí a gente vai acessando esses lugares, né? A gente vai acessando, talvez, experiências que a gente também nem tenha consciência, né? Então, quando a gente fala cura da liberação das memórias uterinas, claro, a gente não tem. Algumas, né, as pessoas que buscam o autoconhecimento, a expansão da consciência, têm uma certa, talvez, em alguns momentos, alguma clareza. Mas na grande maioria de nós, a gente não tem essa consciência, né? Mas se a gente abre esse espaço, né, dentro da gente, e se a gente traz à luz esses conhecimentos, né, fica uma coisa mais, assim, harmoniosa e equilibrada para a gente poder dar esses passos, né, e poder olhar para tudo isso, né. Falando de uma linguagem bem simples, é só a gente pensar assim, né? Uhum. Quando a gente se olha no espelho, né, a gente reconhece os traços do nosso pai e da nossa mãe, né? Uhum. Sim. Eu aprendi muito observando meu filho, eu aprendo muito, né? Porque eu Uhum. percebo nele quando é eu ali, eu percebo nele quando é o pai dele ali, né? Quando é Sim. algum outro ancestral. Então é uma soma, né? Então É verdade. a gente é resultado do nosso pai e da nossa mãe, né? É Uhum. 50-50. E eles são resultados dos pais deles né, Uhum. e resultado dos avós. E a gente vai indo Sim. infinitamente, né, para Sim. Sim. trás. Então, a Exato. gente não está separado. Eu sempre uso a analogia da árvore, né? Quando a gente olha uma árvore, né, ela tem a raiz, o caule, as folhas, os frutos, é um transbordar, né? Sim. Nada está separado daquela raiz, daquela É. que era uma semente, né? A semente é como se Sim. fosse esse todo. E aí começou É. a criar essas ramificações e cada raiz foi vivendo uma experiência, né? Cada Uhum. galho Uhum. vive uma experiência, cada folha vive uma experiência, mas ninguém está separado daquela sementinha que foi plantada, né? Então é Exato. nesse lugar que a gente precisa prestar atenção, porque como a gente tem muita memória guardada, né? E cada vivência nossa, a gente está aí trazendo memórias, né? Porque a gente cria identificação através das emoções, né? E aí a Sim. gente começa a viver nessas polaridades. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é ruim, isso é bom. Isso é feio, isso é bonito. Uhum. Né? Isso vai Sim. criando várias identificações. E aí, para a É. gente transitar nesse lugar neutro, né? É É. preciso que a gente É. entenda o porquê que eu gosto tanto disso, por que que isso me irrita tanto, né? E aí, quando a Uhum. gente vai Uhum. buscar a resposta, a gente acessa coisas que não foi exatamente a gente nessa vida, né? Nesse Exatamente. momento que viveu. Muitas vezes É. foi um ancestral nosso que teve uma experiência traumática com determinada situação, e aquilo ficou tão forte registrado na célula que foi passando, né, de geração para geração, né? Uhum. E aí a gente olha Uhum. no lugar mais amplo. Tem as questões culturais, né? Sim. Falando, né, desse nosso Brasil, né? Desde quando o Brasil é Brasil, ele já vem sendo explorado. Então, quanta memória, né, de abuso e exploração não tem nessa terra, né? E até Sim. hoje a gente vê acontecendo. E é Sim. tudo isso, né? Todo Exatamente. mundo que faz parte disso, né, tá aí Uhum. fazendo esse trabalho para que a gente possa liberar, né? Então, quando eu falo que o trabalho é Sim. além, né, que é num campo além, é disso que eu tô falando também, né? Claro. Sim, com certeza. Eu observo cada vez mais, né, assim, trilhando, né, esse tempo, né, já fazendo
esse trabalho em específico com a Ancora, mas assim, já venho de uma jornada, né, trabalhando com várias outras ferramentas também me auxiliando nesse caminho, né? E eu percebo, assim, o quanto a gente pode fazer esse movimento da liberação, né? E ter uma vida mais leve, mais fluida e conectada com a saúde, né? Com a inteireza, com a completude, né? Conectada mesmo com a terra, né? Com a matéria e com o céu, né? Com a espiritualidade, mas fazendo essa ponte, né? Dessa forma, né? Dando esse lugar para muitas das vezes padrões, né, que a gente repete e às vezes tem doações e às vezes embaraços e dificuldades na nossa vida, né, diária, e muitas das vezes essas questões não são propriamente, não são assim nossas individuais, né, tipo, eu criei, né, tipo, isso veio de mim. Não, não é isso, né. Quando a gente começa a investigar e abrir, né, e graças, né, enfim, a grande inteligência maior que está nos fazendo, né, nos conectar cada vez mais com isso, né, com todo esse campo, né, que a física quântica também está trazendo cada vez mais para a gente, né, e exatamente nesse sentido, eu acredito, né, a gente vai investigando e a gente vai vendo o que é nosso realmente, de fato, né, tá bom, então eu vou olhar para isso, eu vou dar um lugar, ou também, ou não, né, ou aquilo que não é, assim, especificamente meu, mas aquilo que eu trago, né, de um padrão antigo, né, de um ancestral, de uma conexão lá atrás, né, com algo que eu me conectei de uma forma inconsciente e fiz por amor, né. Então, assim, é muito interessante a gente observar, né, o quanto esse trabalho, né, assim, também, falando, né, aqui mais desse trabalho da liberação das memórias, favorecem em nós, né, nos tornando pessoas mais leves, mais livres, mais conectadas com a nossa essência, com a nossa verdade, com a nossa luz própria, né. Eu Total. sinto muito isso. É muito assim, porque se a gente for observar, eu comecei a ter vários insights depois que essa energia chegou, né, que essa frequência chegou, Uhum. onde eu tive muitas lembranças, porque o trabalho é liberação de memória. Opa, deu uma paradinha. Oi, Monique, deu uma paradinha, não sei. Você foi falar no o trabalho da liberação, aí parou. Pronto, agora voltou. Não sei ia falar o trabalho da liberação. Opa, vamos aguardar. Oi, a gente está só com um probleminha de conexão. Acho que ela vai entrar novamente, peraí. Oi, voltou, tá tudo certo. Era minha internet Acontece. que estava oscilando, eu deixei Tá, na 4G aqui, vamos ver. tá, tem uma pessoa falando aí. A Cláudia. É como retirar Sim, vários pesados casacos de cima do nosso corpo, exatamente. isso, A gente tem total. muita clareza, assim, né? Eu percebi desde o início, assim, que essa frequência trouxe muita clareza, porque ela é a liberação das memórias. Aí quando a gente, sabe, imagina aquela gaveta que está emperrada, né? Que a gente nunca abre. Uhum, Aí a gente resolve abrir ela e começa a tirar um monte de foto.
Um monte de foto sim. antiga, um monte de carta, um monte de coisa. Um- Uhum. nossa, é um boom de informação. Então eu comecei a perceber que as vozes na minha cabeça, elas não eram minhas, sabe? Eram coisas que a minha mãe me dizia quando eu era Isso. criança, eram coisas que meu pai Uhum. dizia, o que eles ouviram. Gente, Uhum. no começo, assim, foi um choque para mim, Sim. porque eu Sim. percebi que eu não estava vendo a vida e nem vivendo a vida com os meus próprios olhos. Eu estava Uhum. vendo e ouvindo com os olhos das pessoas que me criaram e dos meus ancestrais, Verdade. por conta das Sim. experiências que eles viveram. E aí, quando a gente está Sim. trilhando o caminho do autoconhecimento, a gente ouve muito aquela frase: viver no presente, viver no agora. A gente está sempre É. buscando viver no agora, só que a gente vem carregado de um monte de memória, um monte de informação. Como, Total. como é difícil viver no agora, de olhar a Sim. realidade como ela é realmente. Tipo, agora É eu um. estou aqui na minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá tudo bem, né? Sim, é verdade. Isso é o viver agora. É É aí um que trabalho bem. a gente começa a viver algumas experiências que gatilho atrás de gatilho, né? Sim. Quem garante que quando a gente olha uma pessoa, a gente está realmente vendo aquela pessoa, né? Uhum. Com que Isso. filtro, né? Qual é o filtro que a gente está usando, né? Quais são essas Sim. vozes na nossa cabeça, esses julgamentos, Sim, com né? É certeza. muita coisa. E, Muita coisa. e esse Com certeza. trabalho, né, em relação ao útero, ele é tão importante, tão fundamental fazer. Eu não digo isso só para mulheres, né? É um trabalho que é para todo mundo olhar para esse lugar intrauterino. Claro. E quando o Uhum. bebê está no ventre da mãe, ele está sendo formado, aquela nova consciência, aquele novo ser humano está sendo formado. Então, Sim. o que essa mãe estava vivendo quando esse bebê estava formado, né? Eu sempre levo as pessoas, tanto nos atendimentos quanto nos cursos, a irem pesquisar, sabe? Isso. Muita coisa vem nas meditações, muitas coisas vêm em sonhos, né? Porque a gente trabalha na Uhum. frequência, né? Então a frequência ela começa a agir no campo, né? No campo da Sim. pessoa. Então é um trabalho que Sim. acontece no outro plano, é um lugar sutil. E aí, de Sim. repente, ela começa a observar a vida com esse novo olhar, né? Deixa eu Uhum. investigar isso aqui. Nossa, eu Uhum. percebi que eu nunca conversei com a minha mãe sobre quando quando ela estava grávida de mim. Nossa, eu percebi que eu não Verdade. conheço a família. Sabe? Porque antigamente era mais comum que a gente honrasse nosso sobrenome, né? Que a gente honrasse a nossa história. E aos poucos Verdade. isso foi se perdendo, né? E Uhum. aí as pessoas não Uhum. sabem quem são, né? E muitas vezes a gente caminha nesse lugar de buscar conexão extra, né? Buscar conexão fora e a gente esquece das nossas raízes, né? Ali que tá tudo. O Exatamente. nosso corpo tá falando tudo pra gente, né? O Sim. formato do nosso corpo, do nosso olho, né? As doenças que se manifestam, quantos ancestrais tiveram aquela doença? Por que que Uhum. aquela doença começou a surgir? O que que ela está sinalizando? O que que ela está dizendo? Para onde? Exatamente. O que que eu preciso fazer para transcender o padrão? Porque às vezes a pessoa acha isso também, né? Que Uhum. vou me curar milagrosamente. Não é bem assim, né? Sim. Tem experiências, eu deixo isso muito claro, tem experiências que a gente precisa viver por conta dos Verdade. nossos ancestrais, só que a gente vai viver de um outro lugar, né? A gente vai viver de um lugar mais consciente, onde a gente vai poder transmutar os traumas, né? E Sim. viver de uma forma mais plena. É assim que a gente, Uhum. muitas vezes, transcende o padrão, né? Não é uma É. coisa milagrosa assim, né? A gente Sim. tem que É. fazer. Claro, com certeza. E eu também fico pensando, né? Que tipo de emoção que tá ali, né? Por trás, né? Eu estou representando quem, né? Alguém, que tipo de emoção, ou alguém do meu sistema que passou por uma situação e que está reverberando em mim agora, né? Nesse momento. Então, assim,
é muito importante, né, que a gente abra esses canais, né, esses caminhos, né, cada vez mais, porque é curando a gente mesmo que vai, né, assim, que a cura de Gaia vai acontecer, né, e se a gente quer tanto viver num planeta melhor, né, com mais qualidade de vida, com mais respeito, com mais igualdade, né, entre as pessoas, o caminho é sempre para dentro, né, não tem como a gente viver num mundo melhor se a gente não mudar o nosso olhar, né, de sair desse âmbito superficial da personalidade, né, e ir para um âmbito mais profundo, né, um âmbito que na verdade é a nossa profundeza, é a nossa essência, né, então tem se falado muito, né, sobre isso, né, ultimamente, principalmente nesse universo do autoconhecimento, né, sobre essa questão da cura das memórias, né? Então, esses registros, né, que estão guardados em nós, essas couraças, né, como a Cláudia falou, né, é como se fossem realmente casacos que a gente vai aceitando, né, e que vão sendo colocados sobre os nossos ombros e que em determinado momento viram couraças, não é nem mais casacos, né? São couraças que vão então nos enrijecendo, né? E vão nos tornando totalmente distantes da nossa essência, totalmente desconectados de nós, né? Então a gente observa que tantas enfermidades, né, que a gente vê, né, assim, a gente observa em nós e também nas pessoas, vem muito dessa desconexão, né? Dessa ausência dessa cura, dessa liberação dessas memórias, né? Então é necessário que essas memórias vão, né, assim, para o lugar devido delas, né? E que a gente possa, ao longo do nosso caminho aqui, né, da nossa jornada, né, ir liberando, né? E por isso tem se falado tanto, né, sobre esse assunto, e por isso eu acredito que tantas pessoas estão sintonizando com a essência, né, desse trabalho, né? Então, assim, ele é muito mais amplo do que a gente possa pensar, né? Então, a gente precisa muito dessa liberação, né, dessa cura, né, e de poder viver a vida de uma forma mais genuína, né, de viver de uma forma mais leve, mais conectada com a nossa essência, com a nossa raiz, né? Se a gente for olhar para as imagens, né, que contemplam aí o mundo, as diferentes culturas, a gente vai ver a imagem da árvore, né, como uma grande conexão, né, com toda essa ancestralidade, com toda essa energia, né, da cura, da liberação, né, porque a árvore ela é esse canal, né, de conexão, né, com a terra, com o céu, e ela está presente na cultura celta, em tantos lugares, né, se a gente for observar, estudar, e traduz nisso, né, nessa cura dessas liberações, né, do nosso, a cura da liberação, né, não só no ventre, né, de Gaia, mas no ventre das nossas mães, né, na cura da nossa ancestralidade, daqueles que vieram, né, lá atrás, né, enfim, a gente carrega todas essas histórias nas nossas células, né, e para a gente poder viver uma vida mais autêntica, né, mais natural, mais espontânea, mais livre, né, com certeza a gente vai precisar desses trabalhos terapêuticos, né? Com certeza, todos os trabalhos, né, independente da linha deles, eles vão levar a gente a olhar para os nossos pais, a olhar para a nossa criança, né? Vários Exatamente. trabalhos, assim, levam a gente para esse lugar que dói. Muitas vezes E não dói. é fácil, né? Não é, tem histórias, assim, a gente impressionantes, assim, né? Para minha experiência, né? Muitas impactantes. Uhum. E aí a gente entra num lugar de você simplesmente entender que cada um teve a sua experiência, né? Uhum. Teve as Uhum. suas dores, inclusive os nossos pais, né? Acho que o primeiro Sim. exercício para esse trabalho é a gente olhar para os nossos pais como seres humanos, porque quando Sim. a gente acessa a infância deles, a gente entende muita coisa. A gente percebe a época que eles viveram, as condições que eles viveram. Então a gente sai daquele lugar, né, da nossa própria visão de criança, de que o mundo gira em torno do meu umbigo e eu sou uma vítima e Isso. eu não ganhei o amor do papai e da mamãe. E a gente percebe que, nossa, eles também passaram por muita coisa.
nossa, meus avós também passaram por muita coisa. E foi, Exato, sabe, foram muitas exatamente. coisas que aconteceram, né? Sim, E, e poder olhar para tudo isso de um lugar mais maduro, entendendo que a gente é continuação disso e que a gente só está aqui por causa do caminho que eles percorreram, né? sim, Com sim, dores ou não, né? Com tudo que está vindo, é a gente se aceitar plenamente, inteiramente, né? sim, Porque com as certeza. sombras que a gente vê neles é o que a gente tem dentro também. E aí? Sim. Né? E aí, como Uhum, é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que acolher, a gente sim, só consegue acolher os nossos pais quando a gente se olha no espelho e se aceita totalmente, né? exatamente. E é Sim. um desafio? É, né? É um É. desafio, Uhum, porque tem muitas histórias, né? Muitas histórias pesadas e, e quando a gente acolhe e aceita, não quer dizer que a gente tenha que permitir que aquilo continue acontecendo, né? Que o sofrimento continue. Não, a gente consegue se posicionar no lugar de eu não quero mais isso para minha vida. Então eu vou fazer isso. Eu, diferente a eu partir de quero fazer agora, diferente, é. né? E aí Exatamente. é onde entram as próximas gerações, né? Porque a gente veio de ventres feridos, né? A gente veio Uhum, de um outro lugar, então a gente vai ser conduzido a, né, a olhar para nossa sexualidade, a olhar para o nosso corpo, a olhar para tudo que está oculto, o que a gente não quis olhar em algum momento, ou que não foi ensinado a olhar, enfim, né? A gente tem que olhar exatamente. para isso para a gente poder entender que fruto que a gente vai estar dando para as próximas gerações também, sabe? Uhum, Que tipo de exato. exemplo e de referência que a gente vai ser para as crianças, sabe? É, É, é um lugar muito delicado e muito importante, né? Porque são essas crianças de hoje que vão herdar essa terra, né? Que vão continuar o processo evolutivo, né? A sim, gente já, com né? certeza. Muitos de nós já somos ancestrais, né, dos nossos Sim, filhos, né? é verdade. Então, ensinar isso para eles também, passar isso para eles, mas também não de um lugar de você tem que me respeitar. Eu lembro que É, não é isso. eu lembro que eu passei, gente, por esse processo do você tem que respeitar sua mãe, falava pro meu filho. Uhum, Aí um dia ele uhum. chegou e falou para mim assim: "Mamãe, o que que é respeitar?" Olha. E aí eu fiquei totalmente sem Uhum, saber o que responder. Eu falei, gente, com realmente, assim, né? certeza. Eu estou exigindo É. algo que ele Hum, não sabe, não é desse lugar, não sim, é do lugar da exigência, né? exatamente. E aí você começa a perceber, assim, ó, gente, filho é uma É, é, escola para a vida, sabe? sim, Eles vêm sim, muito para quebrar muita coisa nossa. E é sim. muito legal. Um dos processos que eu mais gosto, assim, né, do curso, né, falando do curso, assim, é o pós-iniciação, onde vocês passam por semanas de conexão com cada linhagem, né? Então, primeiro com a linhagem materna, depois com a linhagem Sim. paterna. Tudo que Uhum, acontece naquela semana é da linhagem materna. Então, chega muitas pessoas para mim que falam: ai, mas eu não conhecia a minha mãe. Ah, mas eu não conheci o meu pai, eu não claro. convivi, eu não sei, sabe? Não, fica meio que perdido. Nessa semana que a gente está em conexão com essa linhagem, tudo que acontece de processo, de pensamento, de gosto, né? De, estou em vontade de comer Sim, isso, é um autoestudo, né? Então, você sim, abre esse campo. Aí você começa a se estudar. Nossa, eu tô tendo esses pensamentos, eu tô tendo essas vontades, eu tô querendo vestir essas roupas. Você sabe que tudo isso faz parte da linhagem da sua mãe. Ou você sabe que tudo isso faz parte da linhagem do seu pai. Então é um sim. processo de autoconhecimento muito legal. Porque sim, também, teve muitas dores? Teve. Mas tem muita sabedoria aí também, Claro, sabe? claro. E honrar Quantas tudo. É, pessoas quantas pessoas maravilhosas não estiveram, né? Não são nossos ancestrais também. Quanta força não tem sim, aí, sabe? porque É muito sim, legal. e eu acho que que a expansão da consciência ela nos traz isso de uma forma muito é, especial, né, Monique? Porque assim, o quanto é importante a gente poder honrar tudo isso, né? E quando a gente fala em honrar, não é que você vai assim aceitar, né? Vamos dizer as coisas como as coisas são, não é isso. É você olhar a partir de muita investigação, né? De muito trabalho interno
terapêutico, né? Expandindo a sua consciência e te ajudando a sair desse lugar, né? Conectado com a criança, que quer tudo do jeito dela, né? Na hora dela, né? E se sentindo vítima, né? Da vida. Então a gente sai desse lugar, né? E a gente se reconecta com a nossa força pessoal, com o nosso poder pessoal, dá um lugar para a nossa criança, porque ela também tem as suas feridas, tem as suas dores, né? E aí a gente tem esse olhar de honrar, né? Para o nosso pai, para a nossa mãe, para a nossa ancestralidade, né? Com respeito, né? Porque a vida só pode fluir e a gente só pode ter saúde, né? E a gente só pode, acho que, ser frutífero em tudo na vida, é quando a gente a gente faz esse movimento, né? Da aceitação, do respeito. Mas isso não é assim, né? Ah, tá bom, hoje eu né, entrei em contato com isso, amanhã já vou acordar, nossa, já... Não é isso, né? Não é uma coisa mental, né? É uma coisa aqui no coração, é na carne, né? Então, por isso dói tanto, né? Tantos processos que a gente vive que a gente fala assim, nossa, será que eu vou, né, suportar, eu vou passar por isso? Mas se a gente suporta, a gente passa, porque na verdade nessas horas é a mente que fala, né? A nossa alma sabe o quanto é necessário aquilo, né? Aquela dificuldade, né? Para que a gente possa transcender, para que a gente possa ampliar, né? E ser uma pessoa, né, inteira, né, leve, né, integrada, com mais saúde, com mais autoconfiança, com mais equilíbrio emocional na vida, né? Então essa é a transformação que a gente quer ver no mundo, né? A gente quer tanto que o mundo fique, né, bem, né, que tudo flua, enfim, que nosso país, né, possa, né, assim, enfim, ter um caminho novo, um caminho diferente, não só o nosso país, mas, né, a terra e tudo mais, é sempre de dentro para fora, né? É o que eu faço em mim, porque eu sou um microcosmos, né? Que ressoa o macrocosmos, né? Então é muita responsabilidade, né? Mas é uma e é uma responsabilidade que cabe a cada um, né? Porque nós somos uma grande teia, né? E que o que você faz e que, né? Vamos um exemplo que prejudica, né? Alguma coisa ou alguém, isso ressoa, né, em tudo, né, porque a gente é uma coisa só. Então, eu sinto isso, que esse trabalho da liberação das memórias uterinas, né, canalizado por essa rede potente, né, que é o Ancora, traz, assim, enfim, uma vibração, né, e uma possibilidade da gente poder caminhar na vida de uma forma mais completa, né, mais integrada, né, mais viva, né, e a vida é isso, né, a gente está aqui para a gente descobrir quem a gente é, né, e então eu honro muito, né, o trabalho e estou fazendo essa travessia também como mais uma ferramenta, mais um caminho para que eu possa, né, me encontrar, me reencontrar e poder também compartilhar disso com o mundo, né, com o trabalho, com as pessoas, né, com os meus atendimentos, com os meus trabalhos em grupos, né, em tudo mais. E é uma honra, assim, né, uma alegria tão grande, né, a gente poder vivenciar tudo isso e poder, né, fazer parte dessa grande teia e saber que cada um tem um lugar, né, e que é chegada a hora de cada um tomar o seu lugar, né, aqui, nessa vida, né, nessa existência. Eu sou muito grata também, porque, gente, transformou minha vida, sabe? E assim, inúmeras mulheres, inúmeras pessoas, né, não só mulheres, passaram já por esse lugar, por esse caminho. E é muito especial, é muito fundamental, assim, porque a gente está falando de um coletivo também. A gente está falando cada vez mais, da memória desse planeta, né, do solo, né, dessa consciência planetária mesmo, da importância da gente estar purificando as nossas águas, né, purificando as emoções, né. Total. É desse lugar, assim, é muito especial. Muito genuíno, né? Muito genuíno. E eu gostaria de compartilhar uma sintonização com a nossa ancestralidade. A gente ainda tem uns minutinhos antes de terminar, e eu gostaria de compartilhar com todo mundo que está aqui, né? É de uma autoria desconhecida, eu não sei realmente quem escreveu,
Mas depois eu posso colocar aqui também, né, no Insta, para quem quiser, né, estar em sintonia. É sempre bom a gente estar em conexão, né, com essas palavras, né, de cura, de reconexão com a nossa origem, né, e cada vez mais a gente está tendo essa oportunidade, então que a gente saiba aproveitar bem, né, as oportunidades. Então fala assim: eu honro e reverencio a minha mãe, o útero e o feminino dentro de mim. Eu honro e reverencio a minha avó, o útero e o feminino de onde minha mãe veio. Eu honro e reverencio a minha bisavó, o útero e o feminino de onde minha avó veio. Eu honro e reverencio todos que vieram antes de mim, antes da minha mãe, antes da minha avó, até a primeira ancestral feminina na Terra. Eu honro e reverencio todas as mulheres da minha linhagem. Peço que sejam envolvidas na luz do amor e na luz libertadora da Grande Mãe, para que se acolha em seu abraço infinito de cura, libertação e restauração. Assim seja, assim já é. Assim é. Assim é. Lembrando, né? Lembrando que, né, é muito necessário, né, que não só, né, o feminino, né, mas o masculino também, dentro de nós, né, porque o masculino veio do feminino, né, então, assim, né, que a gente possa dar esse lugar para todos, né, e esse trabalho abrange tudo isso, né, Monique, abrange o universo masculino, né, essa rigidez, essa cobrança, né, muito ancestral também, né, sobre os homens, então isso é muito importante também que seja acolhido, né. Eu sempre trago assim nos cursos que houve um momento em que, enquanto as mulheres estavam no conforto do lar, eram os homens que iam para as guerras, né? Então, quanta memória de dor não tem nesse lugar, e não é importante a gente olhar para isso também, de entender que eles também são consequência de um monte de coisa, sabe? Claro. Que eles também foram obrigados a um monte de coisa, né? Então, é Exatamente. muito esse lugar, né? Quando a gente fala do útero, né? Não quer dizer que é só o feminino, só mulheres. Não. É importante a gente olhar para o útero, porque é dali que a gente vem, né? É ali que a vida é gerada. Mas a gente olha tanto para o homem, né? Tanto para a linhagem do nosso pai, quanto para a linhagem da nossa mãe, que é composta por homens e mulheres. Né? Não existe o feminino sem o masculino e o masculino sem o feminino. Um só existe com o outro. Exatamente. E é exatamente isso, né? Essa complementaridade que a gente necessita viver, né? E abrir espaço em nós, né? Porque tudo que está fora, né? Que está em excesso, que está em desarmonia, em desequilíbrio, né? E guerras e tudo mais, é por conta do masculino ferido, né? Tudo que a gente vê do ponto de vista feminino, né? Tantas dores, né, situações difíceis de violências e tudo mais, é o feminino também, né, ferido. Então, fazer essa união, né, dentro de nós, né, é parte também desse trabalho lindo, né. Total. E dizer, né, vou deixar aqui também dito, esclarecido, que tem muita referência científica também esse trabalho. Então, é feito muita pesquisa, sabe? A gente está entrando agora, né? O Ancora, ele está entrando agora numa nova fase também de experiências com resultados em laboratório, né? Então, não, a espiritualidade, ela também não está separada da ciência, sabe? A gente precisa quebrar isso também, sabe? Não é sobre misticismo, é um trabalho muito aterrado. Né? Ele acontece num plano sutil, de dentro para fora, mas ele é muito aterrado ao mesmo tempo. Isso, muito bem dito. Assim é. Assim é. Muito obrigada, Monique. Já está faltando só alguns minutos para terminar. Que pena. A gente depois combina outras. Mas a gente combina outras. Quero te agradecer muito, muito mesmo de coração a todas as pessoas que estiveram aqui.
E a gente continua essa rede, né? Semeando esses trabalhos, essas possibilidades de autocura, né? De favorecimento, né, da nossa essência, né? De respeito, de autorrespeito, né? E muita gratidão a todos vocês. Gratidão profunda. Gratidão, gratidão, Lilian, pela entrega, pela confiança e por ser mais uma sementinha aí que o Ancora tá plantando, para que você espalhe isso também. Com certeza, é o que eu mais quero. Sou muito grata mesmo, todos nós, né, a egrégora inteira aqui. Com e certeza. É isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, tá bom? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço, Monique. Bom descanso para você. Um beijo grande para todo mundo. Beijo no Noah. E a gente se segue junto. Sim, Gratidão. Gratidão. Beijo grande. Até mais. Até. Boa noite.